Final de semana de muita violência em Pedras de Fogo, infelizmente. 3 mortes foram registradas em menos de 24 horas. O primeiro crime aconteceu em uma barbearia. Foi na tarde de sábado, quando esses dois jovens foram executados a tiros. Aí, o segundo crime aconteceu horas depois, na zona rural lá da cidade. Deixa eu ir ao vivo com a Vanessinha Costa, que ela vai falar sobre esses 3 casos. Que final de semana em Pedras de Fogo, hein? Vanessinha Costa, bom dia para você. Uma ótima semana, bem-vinda. Bom dia, João. Obrigada. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha nosso Correio Manhã. Infelizmente, 3 homicídios registrados na região de Pedras de Fogo, tanto na cidade como também na zona rural. Violência, então, demarcada aí no estado. O primeiro caso aconteceu no sábado à tarde, por volta das 2h30 da tarde, em uma barbearia, um estabelecimento comercial, quando 2 homens foram ali atingidos por vários disparos de 3 suspeitos. A dinâmica foi mais ou menos a seguinte: 2 homens estavam na barbearia junto dos demais clientes do barbeiro e tudo mais no estabelecimento, num momento de convívio social, quando 3 suspeitos chegaram em uma moto, desceram e começaram a atirar. Os disparos feriram e, infelizmente, tiraram a vida de 2 homens muito jovens, que seriam César Augusto Félix da Silva, de apenas 24 anos, e Lucas Henrique Barros, de apenas 20 anos. A polícia investiga a participação deles em casos criminais das 2 vítimas, se tem ou não tem passagem, mas existe um destaque. O Lucas, que é o mais jovem, ele havia saído há um dia do sistema prisional. Então, ele estava há um dia ali no que a gente chama de em situação de liberdade e foi atingido, então, no dia seguinte, na barbearia, junto ao outro colega, e com os disparos e a gravidade dos ferimentos, os 2 acabaram morrendo ainda no local. Temos uma fala do pai de Lucas, seu Severino Soares, que traz algumas informações para a gente desse sentimento enquanto pai. Vamos acompanhar. Não faltou conselho, tinha de tudo, só que era um menino muito assim, quase inocente assim, de fazer as coisas, de estar andando com mal companhia. E, felizmente, foi preso, porque estava em mal companhia, e passou 4 meses preso. E agora soltou-se. Quando soltou-se, foi para cortar o cabelo, voltou. Aí depois ligaram para ele e foi para lá, lá e aconteceu. Todo mundo gostava dele, mas felizmente aconteceu e a gente fica como uma viagem, né? Como ele fez uma viagem e não volta mais. Os suspeitos ainda não foram identificados e a polícia investiga a motivação desse crime que vitimou os 2 jovens rapazes e também a associação deles com outros crimes, de que forma isso poderia estar relacionado, para então buscar essa resposta na cidade de Pedras de Fogo. O que nos chama mais atenção ainda no que diz respeito à violência é que poucas horas depois, na madrugada do domingo, mais um homicídio registrado, dessa vez na zona rural, também de Pedras de Fogo. Um jovem de 22 anos chamado Gabriel Ferreira da Silva estava em casa na madrugada por volta das 2 horas da manhã com a esposa e uma filha criança, quando, segundo o relato da própria esposa, que também foi o relato fornecido à polícia, cerca de 6 suspeitos começaram a atirar contra a casa do lado de fora. Ao perceber essa situação de violência, tomada também pelo medo, acabou abrindo a porta e, ao entrarem, os 6 suspeitos atiraram então contra o Gabriel. Foram mais de 20 disparos que atingiram o rapaz e ele, infelizmente, também acabou perdendo a vida devido à quantidade de tiros e devido à gravidade dos ferimentos. A esposa traz esse relato de que nem ela nem a criança, filha do casal, ficaram feridas. Então, esses suspeitos, mesmo que 6 pessoas entraram com um alvo muito certo e acabaram poupando, então, a esposa e a filha de Gabriel, outro jovem de apenas 22 anos. Então, esse é o saldo no fim de semana em Pedras de Fogo. A polícia também avalia esse segundo caso para entender qual é a motivação dele, quem são esses suspeitos, né? Suspeitos mais numerosos, nesse outro caso, 6 pessoas, e se um crime tem relação com o outro ou não. Cabe à polícia responder essas respostas. O corpo dos 3 jovens foi encaminhado para o IML, deve passar ali pelo laudo pericial e então ser liberado para velório e sepultamento ainda nas próximas horas. João.
Uma tática que a gente percebe, ô Vanessinha, que tem se tornado muito comum, obrigado pelas informações, viu? De criminosos, principalmente se passando por policiais, que chegam dizendo que são policiais, na verdade não são policiais coisa nenhuma. São bandidos, são criminosos faccionados com toda certeza. Aqui, ó, chegaram, antes de anunciar que eram policiais, entre aspas, atiraram, meteram bala contra a casa e depois entraram porque a esposa decidiu abrir a porta. Abriu, eles entraram e já executaram um jovem com mais de 20 tiros. Agora os caras atiraram lá dentro sem nenhuma dó nem piedade, sabendo que o cara não estava lá dentro sozinho, que tinha esposa, que tinha criança lá dentro. Mesmo assim, os caras meteram bala. Agora a investigação vai apontar se o jovem morto tinha algum envolvimento, se tinha ameaça contra ele ou não, para ter a casa cravejada por balas, ter a residência invadida e ser executado da forma que foi, na frente da esposa e do filho também. Imagina o psicológico dessas duas pessoas agora. Qualquer barulho, qualquer movimentação, né, tudo isso volta, a cabeça volta à tona, né? Quanta violência, lamentável. Qualquer outro detalhe ou desdobramentos desses casos em Pedras de Fogo, claro que a gente traz para vocês aqui no nosso programa, viu?